Passamos agora ao ponto número 2, apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais de 2017. Palavra ao Executivo para apresentar o inventário. Senhora Presidente, prescindimos da apresentação. Muito obrigado. Algum dos membros da Assembleia tem alguma observação a fazer? Tem a palavra a Fernanda Lacerda. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Ora, sobre o mapa de inventário, nós realmente, geralmente, nunca costumamos fazer muitas observações, visto que isto é um rol de bens e que pensamos que realmente terão e serão feitos da melhor forma possível. No entanto, estivemos a observar aqui um pouco mais esta listagem e algumas questões que gostaríamos de pôr. O mapa refere, ou seja, são dúvidas que nós temos. O mapa refere, na maioria dos bens, como ano económico 2016. Eu pergunto se está certo ou não. Depois, qual o método de cálculo das taxas de amortização? Valores constantes, duodécimos ou outro aceito fiscalmente. Isto é para exatamente termos a noção do porquê das verbas que estão aqui em cálculo. A listagem contém bens sem valor e alguns com o número de anos de vida esperados. Significa o quê? Abates, vendas, isto, por exemplo, na página 2, mas isto é uma constante, portanto, em toda a listagem. Também verificamos bens sem amortização, nomeadamente, página 9, o valor 4.973,33, a página 40, 15.990, página 41, 33.480,60. Portanto, gostaríamos só de ter as respostas para estes casos. Muito obrigada. Passo a palavra ao Vítor Teles. Vítor Teles, CDS-PP. Na pessoa da sua Presidente da Assembleia, cumprimento todos os membros desta Assembleia, todos os trabalhadores e funcionários da Junta de Freguesia de Arroios e o público aqui presente, e na pessoa da Presidente da Junta de Freguesia, Margarida Martins, cumprimento todo o Executivo. Ora, quanto ao ponto que estamos aqui em análise, muito embora ele não seja sujeito a votação, a minha pergunta ao Executivo tem a ver só com uma questão. De resto, agora, pela nossa colega Lacerda, foi levantadas as questões relativamente a alguns bens, só que eu, se calhar a minha lista não deve estar correta, na minha lista só consta os códigos da POCAL, não consta a designação dos bens. Estamos a falar de que bens? Não era suposto, enfim, que o inventário dos bens e das obrigações patrimoniais viessem com a sua designação para que, de uma forma transparente, nós pudéssemos, embora não sujeito à deliberação, repito, pudéssemos saber de que bens é que estamos a tratar. No fundo, é esta a questão e é este o pequeno repto que eu lanço ao Executivo, no sentido que, no próximo inventário, pelo menos, venham a designação dos bens a que se respeita. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra a Eugénia Gama, a Lúcia Saraiva. Obrigada, Sr. Presidente da Assembleia. Os meus cumprimentos e boa noite a todos os presentes. Não me vou alongar nos cumprimentos, porque não queremos arrastar esta sessão. Exatamente na sequência daquilo que o Dr. Vítor veio aqui dizer, o PPD-PSD
tem as seguintes questões. Em relação à proposta 12, 2017-2021, mais concretamente em relação ao inventário dos bens que não estão classificados, direitos e obrigações, quanto ao mapa síntese dos bens do património, pretendemos saber o seguinte. Na página 8, na classificação patrimonial 423, na GH 101-02-99, referente ao ano económico 2016, a que se refere, em concreto, a verba com o valor bruto de 16.609,59 cêntimos. Na página 8, na classificação patrimonial 423, na GH 107-0306, referente ao ano económico 2016, a que se refere, em concreto, a verba com o valor bruto 23.911,20 cêntimos. Na página 6, na classificação patrimonial 423, na GH 106-0199, referente ao ano económico 2016, a que se refere, em concreto, a verba com o valor bruto de 8.241 euros. Na página 6, na classificação patrimonial 423, na GH 106-0210, referente ao ano económico 2016, a que se refere, em concreto, a verba com o valor bruto de... esta é o 4.458,75 euros. Na página 10, na classificação patrimonial 4.241, deve ser 424, desculpem, enganei. 424, na GH 202-0101, referente ao ano económico de 2016, a que se refere em concreto a verba com o valor bruto de 43.637,41 euros. Obrigada. Obrigada. Eu tenho a palavra a Eugénia do PSD. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite ao Executivo, boa noite a todos os outros. Em relação à proposta 12, 2017-2021, mais concretamente em relação ao inventário dos bens, direitos e obrigações, quanto ao modo para síntese dos bens do património, pretendíamos saber. Na página 10, na classificação patrimonial 4241, da GH 205-0301, referente ao ano económico de 2017, a que se refere em concreto a verba com o valor bruto de 71.955 euros. Na página 11, na classificação patrimonial 425, na GH 111-0203, referente ao ano económico de 2016, a que se refere em concreto a verba com o valor bruto de 5.507,32 euros, já totalmente amortizado. Na página 13, na classificação patrimonial 42.5, na GH 104-0618, referente ao ano económico de 2015, a que se refere em concreto a verba com o valor bruto de 12.516,08 euros. Na página 15, na classificação patrimonial 4261, na GH 101-0102, referente ao ano económico de 2017, a que se refere em concreto a verba com o valor bruto de 6.949,37 euros. Na página 16, na classificação patrimonial 4262, na GH 101-0299, referente ao ano económico de 2016, a que se refere em concreto a verba com o valor bruto de 43.925,05
ponto de 76 euros. Obrigada. Obrigada. Carlos Gonçalves. José Carlos Gonçalves, PSD. Além das perguntas que já foram colocadas, temos aqui um conjunto de outras perguntas que queríamos colocar. A primeira delas é quanto ao equipamento de transporte constante do inventário. Quais foram as regras seguidas no que diz respeito à amortização do exercício de 2017 e à sua conjugação com o respectivo acumulado? A outra questão é, em sede de inventário, quais as existências de bens não perecíveis que constam desse inventário, as disponibilidades de caixa e depósitos e a sua conjugação com aquilo que julgamos ser o regulamento interno de caixa. Finalmente, como estão referidos em sede de inventário, as dívidas de e a terceiros, e concluindo, como é que no inventário está tratada a situação que foi aqui relatada na última sessão, que do ponto de vista das contas do exercício podia não ter reflexo. Refiro-me à situação que foi comunicada ao Ministério Público, em que medida é que isso tem ou não reflexo em sede de inventário e como é que esse assunto foi tratado no mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra ao Executivo para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Respondendo, admito que não totalmente, pelo menos para já, algumas das questões colocadas, dizer o seguinte. Relativamente às taxas de amortização que estão colocadas pela Filana Lacerda, pelo PCP e também pelo PSD, e essas regras estão definidas na lei, naturalmente a Junta de Freguesia de Arroios, aquilo que é, digamos assim, a aplicação dessas regras, segue aquilo que está definido, sem prejuízo de que podemos explicitá-las de forma mais clara, mas eu penso que seria fastidioso fazê-lo aqui. Relativamente à questão colocada sobre, pelo CDS sobre a questão da designação dos bens, eu penso que é uma sugestão que faz sentido. De facto, sem prejuízo de o fazermos no próximo ano, nós assumimos aqui o compromisso de enviar a todos os membros da Assembleia esta lista refeita com a designação dos bens, porque penso que isso traz mais clareza à discussão e isso é uma mais-valia à discussão e, portanto, faremos com todo o gosto e acho que é uma sugestão que faz todo o sentido. Relativamente aos valores, às questões concretas e às linhas concretas que nos foram aqui colocadas, também pelo PSD, nós tomamos boa nota de todas elas e vamos responder detalhadamente a cada uma das questões que foi colocada, a que é que respeita cada um dos valores que foi falado aqui nesta designação, nestas questões que foram aqui colocadas. Depois foram feitas algumas questões que eu penso que têm mais a ver com a questão do relatório de contas do que propriamente com a questão do mapa síntese de inventário, mas, como já disse, nossa perspectiva e na perspectiva, digamos, da contabilidade, do contabilista da Junta, não há qualquer impacto na questão que foi remetida ao Ministério Público, na nossa perspectiva, e a isso fomos aconselhados, não há qualquer impacto nas contas da Junta, porque, nomeadamente no inventário, o inventário foi feito, existe, está registado, e, portanto,
não vale a pena estarmos aqui a registar questões que não estão perfeitamente esclarecidas. A seu tempo, quando elas estiverem, faremos esse reporte em função daquilo que for apurado. Muito obrigado. Nós já tínhamos acertado que só era permitida uma intervenção por cada pessoa relativamente aos vários assuntos. Então tem 3 minutos para falar, Fernanda. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Eu peço desculpa ao Jorge Lavaredas, mas não foi respondido às questões que eu pus. E são muito simples. Eu não perguntei por taxas. Eu sei exatamente que as taxas são da lei, o decreto 25, 2000 e não sei o quê, todas essas, tudo isso. E que há as taxas específicas, etc. O que eu perguntei foi que método de cálculo é que são taxas constantes, progressivas, por duodécimos, por cada empresa, cada entidade pode aplicar aquilo que entender. E isso tem a ver com exatamente o cálculo. Se eu fizer aqui algumas continhas, não dá determinados valores, mas se for outra coisa, já dá. Ou seja, eu penso por a experiência, que deve-se estar a aplicar o método duodécimos. Não sei se é assim. Penso, mas não sei se é verdade. O Executivo é que me tem que responder. Pronto, e isso são questões que realmente são importantes. Não perguntei para as taxas, perguntei os métodos. A outra questão que eu perguntei é que a listagem, se observarem, é uma listagem que tem muitos valores, muitos bens a zero. E depois tem os dados, eu não sei porquê que estão assim. São abates, mantêm-se lá os bens, não têm valor, estão residuais, como se costuma dizer. Quer dizer, gostaríamos de saber o porquê. Depois, a outra é, há 3 bens, pelo menos, não quer dizer que haja mais, mas penso que não, que eu observei todos. Há 3 bens que não têm amortização. Qual é a razão? E os valores são 15.000 euros, 33.000 euros, 5.000 euros. Eu estou a arredondar. Portanto, porquê? Foi um lapso? Pode acontecer, em todas as contabilidades existem, mas nós pomos esta pergunta. E uma das coisas que eu vou aqui dizer, que vou voltar a frisar, algo que foi dito no primeiro mandato, no primeiro ano, é que o Partido Comunista Português, caso não sejam dadas respostas às questões que põe em Assembleia, roga-se o direito de alterar a sua tendência de voto inicial que o terá. Isto quer dizer que nós podemos ter uma tendência de voto e que, se não houver respostas, nós teremos outra. Porque, efetivamente, pomos as questões, e não é só o Partido Comunista, qualquer dos membros realmente deve ser esclarecido. Isto é uma questão, penso eu, que simples. Muito obrigada. Tem a palavra o Carlos Gonçalves. José Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Sra. Presidente da Mesa, compete à Sra. Presidente a verificação de legalidade das propostas que são submetidas à votação. Eu refiro que já na anterior perguntei se havia disponível um conjunto de documentos que não foram respondidas. Agora, em relação a este documento, foi feito um conjunto de perguntas que não obtivemos resposta. Mas é a primeira vez e é inusitado que seja apresentado um documento para ser aprovado, em consciência, penso que é isso que se pretende, em que não estão identificados os bens que estão inventariados. E eu, nessa matéria, permitia-me depositar na mesa para ficar anexa à ata
a informação da Direção-Geral da Administração Local sobre estas matérias e também as informações sobre como deve ser apresentado contabilisticamente esta matéria. Vai também um duplicado para poder ser disponibilizado ao Executivo. Um inventário tem que se saber o que está inventariado. E é das regras do inventário que há um conjunto de procedimentos que estão em checklist, que são, desde logo, no que diz respeito aos bens móveis, o regulamento e descrição. Eu fiquei pasmado quando ouvi dizer que a comunicação feita ao Ministério Público não tem reflexo no inventário. Lá nas contas eu ainda percebo, porque contas são registros contabilísticos, há uma fatura para registar, foi paga, registou-se. Agora, em sede de inventário, das duas uma, ou este inventário teve efetivamente os procedimentos que deve ter tido, e então houve uma contagem física do que está inventariado, ou não houve. E se houve uma contagem física, das duas uma, ou aqueles bens que estão em dúvida da dita fatura, estão lá e foram contados, e então não sei onde é que está a dúvida, ou então não estão, e não estando, por isso é que eu perguntei qual era o reflexo que tinha tido no inventário. Portanto, a resposta nunca pode ser, não tem reflexo nas contas. As contas já passaram. Nós nem participámos na votação delas, como se bem recordarão. Já veremos lá mais adiante as razões. No que diz respeito ao inventário, nós estamos noutro patamar. É o que é que está ou não está inventariado. E a pergunta e a resposta tem que ser uma só. Como é que essa matéria foi ou não foi tratada em sede de inventário? Depois, há um conjunto de perguntas que foram apresentadas. Bom, e as respostas não estão dadas. Vamos passando da Assembleia para a Assembleia com as perguntas por resolver. Também aqui pergunto, já agora, se há ou não a ata minuta da reunião do Executivo com a aprovação deste inventário e qual é a data. Muito obrigado. Passo a palavra à Beatriz Dias. Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda. Eu pedi a palavra para fazer um protesto, porque parece-me que se está a naturalizar nesta Assembleia de Freguesia que os membros, quando pedem a palavra, estão a fazê-lo de modo a atrapalhar os trabalhos ou a dificultar a execução dos trabalhos. Como eu não quero que esta ideia se naturalize, nem sequer aceito que se naturalize essa ideia, pedi a palavra para o dizer. Quando os membros da Assembleia de Freguesia pedem a palavra, fazem-no no sentido de cumprir o mandato para o qual foram eleitos, que é fazer esclarecimentos, pedir esclarecimentos, fazer intervenções e, por isso, dizer que as pessoas estão a dificultar os trabalhos porque colocam questões, parece-me que é contrário à nossa função aqui. Eu posso esclarecer essa situação. A única questão é que nós temos uma ordem de trabalhos que temos que cumprir e as pessoas têm que cingir a ordem de trabalhos, também não podem fugir dos assuntos que são tratados e há tempos que estão estipulados para tratar esses assuntos. Se nós começarmos aqui, todos nós, a falar dos nossos estados de alma e daquilo que achamos e fugir aos assuntos que estão tratados, o que se passa várias vezes, é impossível, não há qualquer ordem de trabalhos que consiga ser cumprida. Portanto, nós vamos tentar cumprir esta ordem de trabalhos, que não quero marcar uma terceira reunião para tratar destes assuntos. Portanto, o que eu peço é que as pessoas sejam sucintas e objetivas naquilo que dizem. Penso que não é pedido mais, que sempre queiram pedir esclarecimentos, sim senhora, tudo bem, sempre queiram pedir a palavra, tudo bem. Não é preciso pedir a palavra 5 ou 6 vezes sobre o mesmo assunto e demorar cada uma delas 10 vezes, que isso, não há Assembleia que consiga funcionar assim. Tem a palavra o Vítor Teles. Vítor Teles, do CDS, um pequeno protesto à mesa, na sequência do protesto do Bloco de Esquerda. Peço à mesa que todos os membros desta Assembleia, em cumprimento do regimento da Assembleia de Freguesia que está em vigor, que cada vez que se dirijam à mesa, digam e indicam para que efeito o fazem. Se não sabem, alguns casos já podiam ter estudado e sabido, quem não sabe, aprende, ou lê o regimento em casa. Agradeço que qualquer membro da Assembleia
que se dirija à mesa e peça a palavra, diga para que efeito o faz. Muito obrigada. Passo a palavra ao Executivo para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo à questão às questões do PSD. Admito não conhecer em detalhe as centenas de linhas do inventário e, naturalmente, que penso que não é intelectualmente honesto vir aqui a esta Assembleia questionar linha a linha e estejam à espera que eu consiga detalhar todos os aspectos. Sem prejuízo disso, porque as questões são relevantes e os membros da Assembleia têm direito de as conhecer, nós vamos fornecer esses elementos, como já dissemos. E, portanto, esta é a resposta que podemos dar sobre essa matéria. Segunda questão. A não ser que o PSD saiba alguma coisa sobre a questão que levou ao inquérito interno e à participação ao Ministério Público, que o Executivo da Junta resolveu fazer a bem da transparência e da defesa do interesse público, a não ser que o PSD saiba alguma coisa que nós não saibamos, aquilo que nós sabemos é o seguinte: todo o inventário das existências de materiais na Junta foi feito, está refletido no inventário. Isso é um dado objetivo inequívoco. E sobre isso não há dúvida absolutamente nenhuma. A questão que se coloca tem outros matizes, tem outras questões, tem outras, eu diria, nem está totalmente esclarecida e, portanto, caberá ao Ministério Público, e eu não vou entrar nessa discussão especulativa sobre o que é que levou digamos, à matéria de facto que nos levou a decidir participar ao Ministério Público, mas há uma coisa que eu posso garantir: as existências de materiais na Junta foram inventariadas, estão claramente refletidas neste inventário e sobre isso não há margem para qualquer dúvida. Okay? Muito obrigado. Ponho então à votação. Sr. Presidente, já agora, isto é só uma dúvida, eu peço desculpa. Não me parece que o inventário vá ser votado, portanto, era só essa a questão, mas deixo à consideração. É só apreciado, não votado. Muito obrigado. Tem a palavra o Carlos Gonçalves para o esclarecimento. Peço-lhe que utilize os 3 minutos. Sr. Presidente, a nossa proposta vai, visto os documentos que eu depositei na mesa, julgo que já tenham feito chegar ao Executivo, não sei se já lá chegaram ou não. Consultando os mesmos, verão que esta proposta não está em condições de ser votada da forma como está. Portanto, terá que ser retirada e terá que ser completada com a designação dos bens. Não é para o ano. Isto não é fazer uma coisa mal um ano, porque no próximo será bem feito. Desculpem a expressão e o à vontade da mesma. É para pôr a tónica no sítio certo, porque é efetivamente um protesto e a solicitação que fazemos no sentido de ver se conseguimos começar a acertar o passo é que a proposta seja retirada. Consultem os documentos que acabam de ser depositados na mesa. Expressamente tem que estar a designação dos bens. Não foi por acaso que nós fizemos aquele pedido de informação sobre as várias linhas. É que nem o Executivo, que nos traz a proposta para nós aprovarmos, nos consegue dizer o que é que nós estamos a aprovar. Como é que, em consciência, pretendem fazer a votação de um documento neste Estado? E a apreciação é apreciação e votação. É a votação. É assim, sim. Não há a menor dúvida disso. Não, é apenas apreciação, não é votado. Penso que já escutámos este ponto. O inventário... Sra. Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos? Desculpa? Posso fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos? Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. É o seguinte, a lei é clara, não é? No seu artigo 9º, no número 1, na linha B... peço desculpa. A lei é clara. A Lei 75 de 2013, artigo 9º, número 1, a linha B, diz assim: compete às competências de apreciação e fiscalização da Assembleia de Freguesia.
apreciar o inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, bem como apreciar e votar documentos de prestação de contas. Portanto, a lei, no seu artigo 9º, número 1, linha B, é clara, o inventário deve ser apreciado, mas não votado pela Assembleia de Freguesia. Era só este esclarecimento que eu gostaria de fazer à mesa. Depois de esclarecida a questão, vamos passar ao número 3. Análise, discussão e votação da primeira revisão orçamental 2018 e apreciação da primeira revisão do Plano Plurianual de Investimento de 2018. Estes dois documentos vão ser votados em separado, mas discutidos em conjunto. Passo a palavra ao Executivo para apreciar, para falar. Senhor Presidente, eu gostava, sobre a questão da revisão orçamental, eu penso que os documentos são claros, mas sem prejuízo disso, gostava de dizer 2 ou 3 coisas. A revisão orçamental tem como propósito fundamental, por um lado, a aplicação do saldo de gerência de 2017, que resultou, digamos assim, da prestação de contas que foi também apresentada nesta Assembleia, por um lado, e, por outro lado, dar resposta àquilo que é o processo de integração de precários. E, portanto, se olharem e se, digamos, avaliarem com algum detalhe os mapas da revisão orçamental, isso é mostrado. Há claramente um aumento, digamos assim, da despesa com pessoal, em sentido lato, e nomeadamente da despesa com pessoal dos quadros, e, portanto, e uma diminuição, naturalmente, da despesa com prestações de serviço, porque não só obviamente, a integração dos precários fará com que as pessoas deixem de passar os recibos verdes. Em alguns casos, alguns prestadores de serviços os recibos verdes eram classificados ainda assim numa económica já 0,1, mas alguns, em trabalhos especializados, eram classificados numa económica 0,2 e, portanto, obviamente, nessas 2 económicas existirá uma diminuição dos valores, digamos assim, que estão no orçamento e na revisão orçamental. Isto é um primeiro aspecto. Depois, relativamente à questão da aplicação dos resultados, houve, obviamente, alguma prudência do Executivo relativamente a esta matéria e, portanto, o Executivo poderia ter aplicado diretamente o saldo de gerência em projetos específicos que politicamente fossem relevantes, na sua totalidade, ou, como fez, fazer, no fundo, um mix ou uma mistura destas 2 realidades. Por um lado, o que nós fizemos foi, ainda assim, sendo prudentes e sendo consequentes com aquilo que vimos dizendo e que sempre dissemos, o processo de integração de precários e a abertura de procedimentos de concursos neste processo ainda decorre durante o mês de maio e, portanto, ainda é possível que haja abertura de concursos para, no fundo, mais pessoas eventualmente poderem ser integradas nos quadros da Junta e, portanto, há aqui alguma prudência no sentido de dotar as rúbricas de pessoal com as verbas eventualmente um bocadinho acima daquilo que explicitamente corresponde aos concursos já lançados e isto é uma questão de prudência e de gestão prudencial do ponto de vista orçamental. Depois, naquilo que é a aplicação do restante, digamos assim, do saldo de gerência, está relacionado com 2 ou 3 aspectos que são relevantes. Eu relembro uma crítica que foi feita aqui pela Fernanda Lacerda na última Assembleia, que nós achamos que é válida e que faz sentido, que é um número reduzido de recursos alocados à área da formação. Efetivamente, a Junta de Freguesia, num processo de integração de precários e de trabalhadores nos seus quadros, num processo de reestruturação da sua orgânica, tem que apostar, para além do cumprimento da lei, mas mais importante, ou tão importante como isso, se me permitem, é dar competências, capacidades de prestar bons serviços à comunidade, aos nossos colaboradores, aos trabalhadores da Junta. E, portanto, há uma aposta, há um reforço das verbas na área da formação. Por outro lado, há também um reforço de verbas na rúbrica de investimento e parte dessas verbas resultam ainda dos contratos de gestão de competências com a Câmara Municipal de Lisboa, mas parte do reforço em investimento é, de facto,
são verbas que vêm, são dotações que vêm do saldo de gerência, nomeadamente naquilo que diz respeito a um conjunto de obras que nós pretendemos fazer, sem prejuízo de estarmos em negociações com a Câmara, porque achamos que é competência da Câmara fazê-las, mas porque consideramos que em alguns dos nossos postos de limpeza as condições de trabalho não são as ideais, achamos que devemos, com urgência, executar um conjunto de intervenções, nomeadamente nos postos de limpeza, de facto dotá-los de condições, de todas as condições de trabalho para os trabalhadores poderem executar as suas tarefas de forma condigna e motivados e, portanto, respeitando completamente as suas condições de trabalho. E, portanto, no fundo, eram estas as mensagens que eu gostaria de passar relativamente à revisão orçamental. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Passo a palavra ao Vítor Teles. Vítor Teles, CDS. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, a minha intervenção é muito simples, não é de facto a minha área e, portanto, é mais um pedido de ajuda a esclarecer um bocadinho e a interpretar um pouco esta proposta da primeira revisão orçamental e da primeira revisão do Plano Plurianual de Investimento. E o pedido de esclarecimento era mais neste sentido, ou o pedido de ajuda é mais neste sentido. Existe um reforço de 80 mil euros na piscina, que julgo, isto é uma pergunta que deverá vir com certeza de um CDC, não tenho a certeza, mas existe uma diminuição na página 1 do mesmo valor de 80.052, também com piscina. Por outro lado, outra questão ainda relativamente à revisão do orçamento, existe uma diminuição da verba referente ao apoio jurídico. Porquê? Depois, outra questão, relativamente à consultadoria, comunicação e marketing, existe um reforço de 11.193. É certo que mais à frente há uma diminuição do mesmo montante na rúbrica 102, na página 3. Isto é, era um pedido de esclarecimento no sentido de saber exatamente porque é que há um reforço no lado da administração autárquica e depois uma diminuição do mesmo montante na página 3. Peço desculpa. Isto quanto ao orçamento, à revisão do orçamento. Relativamente à revisão das grandes opções do plano, as minhas dúvidas são três. Uma é o reforço dos balneários do Largo de Santa Bárbara. A outra questão prende-se com a verba de 74.835 de reforço em outras construções. E que outras construções? É esse o pedido. E, finalmente, na rúbrica aquisições de bens de capital, outros investimentos, 27.900. E são estas as questões. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra o Frederico Sapaz, que prescindiu da palavra. Tem a palavra a Fernanda Lacerda. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Ora, Sr. Presidente, eu venho realmente pôr aqui algumas questões e dúvidas para que possam algumas delas serem esclarecidas. Na realidade, nós verificamos esta primeira sempre revisão orçamental, é sempre uma revisão onde uma das principais rubricas é a integração do saldo de gerência. Também verificamos que o saldo de gerência são 279 mil e há um reforço que pretendíamos saber de 137 mil da Câmara Municipal de Lisboa e 100 mil da DEGAL. Cerca de 100 mil. Atenção que eu estou a falar em números arredondados, não estou... evidente que esta receita é distribuída para as diversas despesas e nós verificamos para a aquisição dos bens de capital, ela é cerca de 350 mil euros distribuídos pelo obras no balneário de Santa Bárbara, que gostaríamos de saber que obras, tendo em consideração que nos parece que quando da existência das obras no ano passado, salvo erro, foi dito que estariam acabadas,
Depois, outras construções, 75 mil para um quiosque. Pensamos e perguntamos se é o quiosque da rua de Rovisco Baixo, salvo erro, parece-me que era assim. Quanto a viadutos, arruamentos e obras, 219 mil, verificamos, fala aqui na Travessa Amoreiras, a Arroz, 9 mil. Eu pergunto, estas escadas, penso que será nas escadas, não sabemos. Também tivemos informação que estava completo. Perguntamos porquê 9 mil. Na Rua Martim Vaz, 9 mil. Mercado Forno do Tijolo, 201 mil. Gostaríamos de saber que obras exatas são estas. Para a higiene urbana, 28 mil. Os reforços das despesas, nós também verificamos, conforme aqui foi dito pelo Executivo, que na realidade, para além deste reforço de cerca de 516 mil, ou seja, 279 mil de saldo de gerência, mais 137 mil Câmara, mais 100 mil da Delegal, estes 516 mil foram distribuídos por diversas rúbricas, mas existem outras que foram transferências e, como tal, essa do pessoal, nós o verificamos que transfere das avanças, da prestação de serviços avanças para pessoal do quadro. No entanto, a realidade, e eu fiz umas contas muito arredondadas, para uma entrada de 689 mil em regime de contrato, há uma transferência de tarefa de cerca de 539.540. Quer dizer, isto tudo assim, números arredondados. Significa que foram retirados de outras rúbricas valores para fazer face a estes. E então verificamos o seguinte, e gostaríamos de ser esclarecidos o porquê. Porque pensamos que algumas delas são muito importantes. Não pomos em questão, está aqui publicidade, menos 12 mil euros, não pomos em questão. Até porque sempre pensávamos que eram valores exorbitantes. No entanto, pomos uma questão que tem a ver com a redução de 11 mil euros, transferências correntes para instituições sem fins lucrativos, ou seja, foram retirados 11 mil euros desta rúbrica. Perguntamos porquê. De livros e documentação técnica foi retirado um valor de 7.500 euros. Material de educação, cultura e recreio, também foi retirado um valor de 11 mil euros. Isto tudo em números redondos. Portanto, gostaríamos de ser esclarecidos sobre estes valores. No mapa depois vamos verificar o mapa eu peço desculpa, o mapa do PPI. Nós também detectamos um desinvestimento na TV Arroz, cerca de, por exemplo, 15 mil em pessoal especializado, e depois na piscinas 33 mil, em pessoal de regime de tarefa, em 4 mil com nadadores salvadores. E nós questionamos-nos nisto. Primeiro, a TV Arroz, nós sabemos que sempre foi aqui dito ser um projeto a qual a Junta de Freguesia se empenhou durante 4 anos. Portanto, o porquê deste desinvestimento nesta área. A piscina também, a redução de pessoal em regime de tarefa, nós perguntamos o porquê. Também foram integrados, aqui não percebemos muito bem, visto que nos foi sempre dito que o pessoal eram nadadores e pessoas que regime de recibo verde e que, portanto, não seriam. Portanto, gostaríamos de ser esclarecidos. A outra, também com os nadadores salvadores, também o porquê.
Portanto, também é verdade, também verifiquei uma redução de 18 mil euros do apoio jurídico. Também gostaria de saber porquê, porque também sabemos que o apoio jurídico, não sabemos se é o apoio à população, se é o apoio aos serviços da Junta, que também foi integrado, portanto, o porquê dessa situação. Agora, outro assunto, e que no fundo que está aqui, que é um pouco inerente, eu lembro-me que no mandato anterior, eu costumo, às vezes esqueço-me e digo que é no ano anterior, não é no ano anterior, é no mandato anterior, logo nos inícios foi-nos fornecido aos membros da Assembleia um mapa, onde uma informação sobre o regime em que exerciam as funções dos membros do Executivo e quais as remunerações mensais ou qualquer outro valor atribuído. Ou seja, isto vem na sequência daquele mapa que foi fornecido juntamente com as contas, em que tem, portanto, a designação de todos os membros do Executivo, as remunerações auferidas no ano e o período. Mas eu lembro-me que, há 4 anos atrás, nós tivemos essa informação de, portanto, o regime em que cada um dos elementos do Executivo estava a exercer as suas funções, ou seja, se era a tempo inteiro, se era parcial ou não, e as remunerações auferidas. Gostaríamos de ter também essa informação. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Executivo para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder a todas as questões. É possível que me escape alguma, não me leve a mal por isso, e se for necessário retomarei a palavra para responder. Começando pela questão, eu não vou responder exatamente pela ordem que me questionaram, mas vou tentar responder a tudo. Relativamente à questão do apoio jurídico, nesta rúbrica estavam, digamos, incluídos, ou estava incluída nomeadamente, uma prestadora de serviços que prestava serviços a tempo inteiro, digamos assim, à Junta de Freguesia e que está incluída digamos, no concurso para a integração de precários e, portanto, é por esta razão que há esta diminuição no apoio jurídico. Relativamente à questão da piscina e da diminuição dos nadadores salvadores, a piscina de Arroios, de acordo com a legislação, não necessita hoje já de ter um nadador salvador e, portanto, é por essa razão que há uma diminuição desse valor. No que diz respeito à questão dos balneários de Santa Bárbara, relativamente aos balneários de Santa Bárbara, efetivamente, houve uma obra nos balneários de Santa Bárbara, mas a obra que foi feita ao abrigo de um CDC, de um contrato de delegação de competências com a Câmara Municipal de Lisboa, foi feita abaixo do valor que o contrato de delegação de competências estipulava. E como está identificada uma matéria que não foi resolvida porque não estava ao abrigo deste contrato de delegação de competências, que era a impermeabilização, digamos assim, do piso, daqueles carros por cima onde eles estacionam, e um conjunto de pedras de cantaria que ali estão e que estão um bocadinho deslocadas e que colocam em risco, a Junta de Freguesia solicitou à Câmara que pudesse, no fundo, executar essas obras para garantir não só a impermeabilização dos balneários, ou a melhor impermeabilização dos balneários, por um lado, como também restaurar a segurança dessas mesmas cantarias. Relativamente à questão do quiosque, de facto, é o quiosque da Rovisco Pais. Relativamente ao valor que está na verba de investimento de arruamentos, viadutos, está relacionado com todas as verbas associadas às obras das escadinhas, que ainda serão feitas. Relativamente à questão de Degal, nós, quando foi realizado o orçamento e a proposta de orçamento que depois foi aprovada na Assembleia de Freguesia de 28 de dezembro, nós não tínhamos o valor da Degal perfeitamente fechado e por uma questão prudencial, embora soubéssemos que o Orçamento de Estado previa uma atualização do valor de transferências para as freguesias, resolvemos manter o valor do ano anterior e, portanto, o que estamos aqui a fazer é ajustar o valor à realidade da transferência do valor da Degal. Relativamente à questão, há ainda aqui uma outra questão que eu queria dizer, que é o seguinte: há um conjunto de reforços na área de investimento
que são ainda de obras que não estão executadas e que não foram e que não estavam incluídas no orçamento inicial e, portanto, estão aqui incluídos esses valores, mas também porque à data da execução do orçamento nós tínhamos a expectativa que a Câmara de Lisboa pagasse ou liquidasse um conjunto de intervenções que foram executadas em 2017 e, portanto, que seria expectável que a Câmara de Lisboa pagasse, digamos, a última tranche dessas obras. Isso não aconteceu, de facto, em 2017, de facto, também ainda não aconteceu em 2018 e, portanto, isso vai ser uma receita de 2018 e, portanto, agora temos que a inscrever como receita sem prejuízo das obras já terem sido executadas em 2017. Depois, falou-se também aqui de uma questão que tem a ver com a questão da comunicação e da Arroz TV. Eu quero dizer, não referi isso inicialmente, mas eu quero dizer o seguinte. Hoje, eu acho que, com toda a franqueza, eu acho que aquilo que a comunicação e o projeto que a comunicação desenvolveu no primeiro mandato em Arroios permitiu dar ou confirmar uma identidade da freguesia. E isso foi conseguido com sucesso. E isso é algo que se deve ao trabalho de todas as pessoas que trabalharam na comunicação e isso foi algo que foi atingido com sucesso. Mas, obviamente que esse trabalho foi conseguido, teve sucesso, foi positivo. Neste momento estamos num ciclo de consolidação e, portanto, consideramos que o nível de investimento na área de comunicação tem que ser revisto. Não é, aliás, por acaso que, relativamente àquilo que é a prestação de contas, que foi aprovada na última Assembleia de Freguesia, o valor, digamos assim, associado à comunicação de execução de 2017 ronda, eu estou a falar em números redondos, cerca dos 300 mil euros. O orçamento de 2018 ronda cerca de 170 mil euros e a revisão orçamental baixa este valor no global para cerca de 140 mil euros. E isso tem a ver com o facto de este projeto estar a ser revisto naquilo que é a sua intensidade e, portanto, obviamente, há um redimensionamento desse próprio projeto e também há alocação de recursos a outras áreas que nós consideramos que, neste momento, são mais prioritárias. Eu não sei se respondi a todas as questões, eu peço desculpa se não o fiz. Exatamente, muito bem, muito bem. Sim, senhora. Vamos lá ver uma coisa. O PCP, e bem, e todos nós, e aí eu penso que grande parte de nós estamos completamente imbuídos desse espírito, a integração dos precários é um desígnio central neste ano. Obviamente que esta integração de precários traz desafios orçamentais. Não é uma questão neutra do ponto de vista orçamental. E, portanto, quando nós fazemos este balanço, e especialmente num ano de transição, que, inclusivamente, como já reafirmámos, é ainda possível abrir alguns concursos, nós, prudencialmente, temos que ter aqui alguma prudência do ponto de vista orçamental. E, portanto, no que diz respeito à área da educação, a área da educação tem um conjunto de projetos que são muito importantes, na nossa opinião, para a freguesia e que têm várias componentes. Eu vou dar um exemplo, talvez ilustrando, na área social, ilustrando um caso concreto. O Páscoa em Movimento. O Páscoa em Movimento é um projeto que já existe há alguns anos, que este ano se voltou a realizar com qualidade. E o que é que aconteceu este ano? Nós não achamos que, também nestes projetos, não faz sentido já hoje distribuir, ou fornecer, ou entregar às crianças ou às pessoas que participam nestes projetos camisolas, com o molho de arroz, ou brindes, etc. Achamos que isso não traz valor, neste momento não traz valor acrescentado a esses projetos. Inclusivamente, o que nós fizemos, apesar de termos reduzido o valor com esta área dos projetos, houve um acréscimo de qualidade, nomeadamente no Páscoa em Movimento, com visitas, nomeadamente, ao pavilhão do conhecimento, ao pavilhão da ciência, etc, etc. E, portanto, esta rúbrica é uma rúbrica genérica, pode-se dizer, bem, eles estão a retirar dinheiro da educação, não é assim. O que nós estamos a fazer é alocar recursos naquilo que verdadeiramente traz benefício e valor acrescentado para essas ações, quer de caráter social, quer de caráter educativo, quer de caráter cultural. E é essa só a questão.
o valor de redução. Essas reduções todas que a Fernanda colocou, no fundo, enquadram-se neste contexto de prudência do ponto de vista orçamental e de alocação de recursos, digamos, ao reforço na área dos recursos humanos para, digamos, dar provimento a este processo da regularização de precários. Muito obrigado. Se não há mais nenhuma questão, vamos para... Tem a palavra a Beatriz Dias. Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda. Eu queria fazer duas perguntas aqui sobre o reforço que foi feito na CPCJ. Portanto, a CPCJ gostava de saber se continua na freguesia de Arroios ou se mudou para outra freguesia, e também uma explicação para este reforço, porque a informação que tenho é que mudou para a freguesia de Santo António, e nesse sentido não... É só para perceber se essa mudança já foi efetivada ou não. Outro aspecto também tem a ver com as dotações para os AECs e para as CAFs. Portanto, enquanto que na AEC do Ginásio Clube há uma redução de aproximadamente menos 2.622 euros, depois há um reforço no CAF do Ginásio Clube, do Ginásio Clube. Portanto, é entender estas diferenças e também perceber melhor qual é que tem sido, portanto, a política, quais é que são os princípios que estão a ser aplicados aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Passa a palavra ao Executivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não respondi a uma questão sobre a questão do regime dos eleitos do Executivo. Peço desculpa por isso. O Sr. Presidente está a tempo inteiro e temos 4 vogais do Executivo que estão a meio tempo. Penso que o termo correto é meio tempo. E, relativamente ao valor remuneratório, bem, eu sei qual é o valor remuneratório. Aliás, eu terei todo o gosto em publicar os meus recibos desse. Eu não sei o valor concreto, mas é o valor que está previsto na lei. São cerca de, não tenho certeza, são 800 euros, à volta disso, 900 euros. Pronto, ok. E, portanto, esta é a situação, digamos assim, dos eleitos no Executivo. Relativamente à CPCJ, a CPCJ efetivamente vai mudar, vai sair da freguesia de Arroios. Este reforço está relacionado com o facto de, quando o orçamento foi feito, estava previsto que a CPCJ mudasse ainda em março, abril, e essa transferência, no fundo, atrasou-se algum tempo e, portanto, foi necessário reforçar essa rúbrica para permitir a continuação dos trabalhos sem haver nenhum tipo de descontinuidade da CPCJ. Beatriz, eu não queria entrar em diálogo. Beatriz, desculpe-me, ajude-me na última questão que colocou. Muito bem. Isso tem a ver com um ajuste pormenor. Havia que ajustar essas duas rúbricas, mas, no fundo, não há qualquer alteração, nenhuma, zero de alterações relativamente àquilo que são as prestações no âmbito das CAFs e das AECs. Muito obrigado. Fernanda, não podemos ter chuva na era e sol, não sei se a expressão é esta, não é? Mas é qualquer coisa deste estilo. E, portanto, a questão é esta. Nós achamos que este ano devíamos ser prudentes num conjunto de matérias, e a prioridade e o esforço orçamental que obriga, digamos, a integração de precários, obriga-nos também a ter que fazer algumas cedências em alguns aspectos, mas atenção, isto nada quer dizer relativamente ao empenho do Executivo e da Junta de Freguesia na colaboração com todas as instituições e, eventualmente, no futuro, no reforço desta colaboração. Muito obrigado. A licença, só para clarificar da questão dos eleitos locais. Isso saiu por despacho da Sra. Presidente quando foi, após tomada de posse, quem é que ficava a meio tempo, e foi publicado. Saiu por despacho, é a Sra. Presidente da Junta de Freguesia que define os locais que ficam a meio tempo. Ok. Se não há mais nenhuma questão, vamos pôr à votação. Tem a palavra o Carlos Gonçalves.
José Carlos Gonçalves, Partido Social Democrata. É só para uma declaração muito breve, espero que este depois de tempo seja compensado noutras intervenções. É só para dizer que não participaremos na votação, dado que o orçamento que é agora apresentado enquadra a situação contabilística das contas de 2017. Como nós não participamos nessa votação, estamos também impedidos de participar nesta. Portanto, não participaremos na votação nem desta alteração orçamental, desta revisão do orçamento, nem na revisão do PPI. Muito obrigado. Agora que finalmente não há mais nenhuma intervenção, ponho à votação a primeira revisão orçamental de 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN e do CDS. E o PSD não participou na votação. Ponho agora à votação a primeira revisão do plano plurianual e a abstenção do PCP. Sim. Ponho agora à votação... Ponho agora à votação a apreciação da primeira revisão do Plano Plurianual de Investimentos 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN, do CDS e a abstenção do PCP. O PSD não participou na votação. Ponho agora à votação a ata minuta da primeira revisão orçamental. Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos a favor do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, do CDS e o PSD não participou na votação.